Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1025. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 16 minutos da segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, bem menos tarifado do que estava até bem pouco tempo atrás, mas preocupado, muito preocupado, o professor Bagdadi trazendo aí cenários de muita complexidade para nós aqui no podcast do Petit Jornal, e temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse episódio, Bate-Papo 1025, o segundo episódio dessa segunda-feira, né? A gente já gravou foi o episódio 1024, né? Que saiu de manhã, e agora são 19 horas e 17 minutos do horário de Brasília. A gente grava esse segundo episódio. Aliás, Daniel, apenas um lembrete, né? A gente está exatamente nas horas em que a gente completa ali 4 anos do início da guerra da Ucrânia, né? O momento em que Putin anunciou que faria uma operação militar especial contra a Ucrânia. E, aliás, foi exatamente o momento no qual a gente chegou muito perto, né? Do formato atual do podcast, né? Esse formato de gravações diárias e tal. Isso era muito a época para acompanhar a guerra, né? A gente fazia episódios todos os dias sobre a guerra. E a gente acabou mantendo esse formato, né? A gente agradece muito todo mundo que acompanhou, né, os últimos anos junto com a gente fica muito grato com a presença de todos vocês. Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre a prisão do ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, o Peter Mandelson. Eu não sei se o pessoal tem noção, mas é um cara muito grande na política britânica. Esse cara participou, por exemplo, do governo do Gordon Brown, né? Ele era secretário para Negócio e Comércio do governo do Gordon Brown, e ele chegou a ser, inclusive, comissário europeu para temas de comércio, né? Ele foi indicado como embaixador do Reino Unido em Washington em 2024, né? Pelo atual primeiro-ministro, o Keir Starmer, e começou a ser citado nos Epstein Files, né? Ou seja, no caso lá do Epstein. E hoje ele foi preso, suspeito de má conduta no exercício do cargo público. A gente já tinha falado na semana passada que o ex-príncipe Andrew também já tinha sido preso, ele acabou sendo liberado posteriormente. Me parece, tá, Daniel, essa notícia não saiu ainda, mas me parece que é o que vai acontecer com Peter Mandelson também. Ele vai ser interrogado e provavelmente vai ser liberado, mas é um caso cabeludíssimo e sempre importante lembrar, nem o príncipe Andrew, ou o ex-príncipe Andrew, nem Peter Mandelson foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos ou qualquer coisa assim por conta de escândalos sexuais, e sim por conta de contatos que foram feitos ali oferecendo para o Epstein informações privilegiadas de maneira lesiva ao interesse público. E essa é exatamente a acusação. Ele compartilhou informações sigilosas do governo britânico com o Jeffrey Epstein. Inclusive, né, foi isso que motivou a prisão no dia de hoje, né, a condução no dia de hoje. Ele mandou um e-mail para o Epstein, dizendo nota interessante que foi enviada ao primeiro-ministro, né? Então ele está falando sobre o Gordon Brown, falando exatamente sobre ações que o governo britânico tomaria dali para frente, né? A gente está falando sobre um cenário de crise, né? Aquela crise de 2008. O Gordon Brown, só para lembrar, ele foi primeiro-ministro de 2007 a 2010. Então ele pega exatamente o momento mais agudo ali da crise de 2008, e o que o Peter Mandelson fazia era exatamente antecipar determinados movimentos do governo britânico para o Epstein, de modo que o Epstein pudesse ganhar dinheiro com isso, né? O Epstein é um especulador. Aliás, isso você trouxe muito bem na semana passada, né, Daniel? O Jeffrey Epstein, a jogada dele, quando a gente fala sobre esses escândalos sexuais todos, era tentar colocar todo mundo debaixo da asa dele. Você vai estar envolvido com uma série de escândalos cabeludíssimos e você vai estar na minha mão. Você vai acabar cedendo informações, fazendo negócio e tal, porque senão a coisa pode vazar e pode ficar ruim para você, né? Então ele vai puxando todo mundo para uma certa esfera de influência com chantagem, né? E o Peter Mandelson, portanto, não dá para saber exatamente as condições, foi
envolvido, né, se envolveu com Epstein exatamente nesse cenário. Aliás, Daniel, a coisa vai além, né, e os arquivos que já foram liberados até agora mostram que o marido do Peter Mandelson, que é o brasileiro, né, o brasileiro Reinaldo Ávila da Silva, recebeu bastante dinheiro do Epstein, né? Ele chegou a receber 10 mil libras, que seria basicamente ali para ajudar na formação dele e tal. Então a gente está falando sobre algo que ganha, né, ganha contornos bastante grandes. A gente chegou a comentar aqui, e eu acho importante recolocar isso na mesa, que teve gente, inclusive, dentro do Partido Trabalhista e naturalmente na oposição, dizendo que o Keir Starmer, o primeiro-ministro, deveria renunciar por conta do caso do Peter Mandelson. Afinal, Peter Mandelson foi nomeado embaixador em Washington pelo atual primeiro-ministro britânico, né, o Keir Starmer, e, portanto, isso respingou no próprio governo. Teve gente que, inclusive, deixou o governo por conta do Peter Mandelson, né, porque a coisa começou a ficar muito séria. Então, a gente tem mais um caso bastante grave, Daniel. Vamos ver até onde que vai a questão do Peter Mandelson. Ele se afastou de tudo, né? Então ele se desfiliou, por exemplo, do partido. Ele anunciou a aposentadoria da Câmara dos Lordes, né, onde ele tinha um assento, exatamente para tentar, né, reduzir os danos às pessoas que estão ao redor dele. Mas o fato é que Peter Mandelson, nesse momento, ele é absolutamente radioativo. E eu fico imaginando, Daniel, como isso antecipa outras coisas que podem acontecer daqui para frente, de outras pessoas que podem estar envolvidas até o pescoço nesse caso Epstein, e que podem ter, portanto, também consequências bastante sérias daqui para frente. A gente está apenas no segundo caso, né? Então a gente já teve o Príncipe Andrew, a gente já teve agora o Peter Mandelson, sem entrar ainda em questões sexuais com menores, que é realmente uma história muito pesada. A gente está falando apenas de informações privilegiadas que foram cedidas por essas duas pessoas para o financista Jeffrey Epstein, Daniel. E chama muito a atenção, Tanque, o fato de você ter avanços mais robustos e céleres no Reino Unido e não nos Estados Unidos. E claro, num primeiro momento você acaba pegando essas pessoas por elementos um pouco mais objetivos, como é o caso de compartilhamento de informações sigilosas. Essa rede do Epstein de exploração sexual, incluindo aí menores, adolescentes, etc., na prática era uma rede para gerar enriquecimento, para gerar poder, e ele tinha aí essa capacidade de exercer pressão sobre figuras influentes e poderosas até para obter informações, que a gente sabe que informação é poder, e informação também te dá oportunidade de enriquecimento. Então, e avançando para a próxima pauta, nessa segunda-feira o Donald Trump, ele continuou resmungando. Está resmungando sobre a decisão da Suprema Corte, destacou que a Suprema Corte acabou lhe dando mais instrumentos para aplicar tarifas contra outros países. Na prática, o Trump agora está mais poderoso do que estava antes. É o Donald Trump sendo Donald Trump e seguindo ali um de seus princípios, que é declarar vitória, não importa o que aconteça. Mesmo que você tenha um revés, declare vitória, e é isso que o Donald Trump está fazendo. Inclusive, ele advertiu que países que tentarem rever acordos comerciais que foram celebrados com os Estados Unidos após a decisão da Suprema Corte poderão enfrentar tarifas ainda mais altas. Algo ainda pior, e o Donald Trump vai colocando ali sempre o repertório dele de ameaças em marcha. E não sei se os europeus não ouviram essa ameaça, mas os europeus resolveram, diante dos últimos acontecimentos, suspender a avaliação por parte do Parlamento Europeu do acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos. Afinal, não sabem o que acontecerá daqui para frente, como foi destacado, inclusive, no último episódio do Petit Jornal, onde a gente falou bastante sobre a decisão da Suprema Corte envolvendo tarifas. Os europeus acabam sendo bastante prejudicados relativamente, porque já tinham celebrado um acordo. Na prática, é isso que está acontecendo. Quem já tinha celebrado acordos com os Estados Unidos se deu pior com esse revés na Suprema Corte, porque a Suprema Corte meio que iguala todo mundo, ou melhor, a reação do Trump à Suprema Corte meio que iguala todo mundo. Países que não tinham celebrado acordos se deram bem. Era o caso do Brasil, é o caso da Índia, é o caso da China. Então, esses países acabaram tendo uma redução substantiva das tarifas que estavam sendo praticadas, porque ainda não tinham sido celebrados acordos.
Esse é um aspecto que chama demais a atenção, porque já havia ali uma certa má vontade por parte do Parlamento Europeu por considerar que esse acordo tinha sido excessivamente generoso para os Estados Unidos, e muito entre nós tinha mesmo, tinha sido excessivamente generoso para os Estados Unidos, inclusive colocando ali algumas cláusulas de investimentos a serem realizados pelos europeus, uma abertura muito substantiva do mercado europeu para produtos americanos, tudo isso como consequência ali de um certo desespero ou de um certo nervosismo para não perder acesso ao mercado americano, que é tão importante para os produtos europeus. E ainda falando de Europa, Tanguy, só para encerrar essa parte da minha fala, nós tivemos também o adiamento do anúncio do plano Made in Europe. A gente já falou sobre esse plano Made in Europe aqui no Petit Jornal, é um plano de política industrial para tentar estimular a produção industrial europeia, a internalização de segmentos produtivos que acabaram deixando o bloco, mas o que a gente observa é que o bloco está muito rachado, né? Você tem aqueles membros que são a favor de regras mais rígidas, como é o caso da França, que defendem maior proteção à indústria europeia, argumentam que importações baratas prejudicam empresas que operam em regras ambientais mais rigorosas. É o velho papo que a França, inclusive, muitas vezes utiliza em relação ao Mercosul. E você tem países que são contra essas regras mais rígidas. É o caso, em particular, da Alemanha, é o caso também de países nórdicos, que consideram que colocar realmente essa excessiva proteção à indústria local acaba gerando ineficiência, acaba gerando custos maiores, pressão inflacionária e, consequentemente, a Europa não deveria caminhar nessa direção se quer ganhar competitividade internacional. A competitividade internacional não viria através de mecanismos tão aprofundados de política industrial, segundo esses países. Enfim, a gente está falando de uma dinâmica ainda bastante tensa dentro do bloco europeu e como não há qualquer tipo de acordo, você adia esse programa Made in Europe. Se você não quiser dar moral para Made in Europe, para sei lá o quê, e usar produtos de muita qualidade brasileiros, a Insider Store tá aí para você, tá? Tem um link na descrição desse episódio que te dá desconto, belos descontos, para você ter acesso a tudo que você precisa, Daniel, para esse traumático período pós-carnaval, Daniel. Porque aí as coisas, né, começam a andar, tem que trabalhar mais, aquela coisa, né? Já começa a pensar qual é o próximo feriado e tal. E a Insider Store tem tudo o que você precisa para poder trabalhar, Daniel. Então, se você quiser conforto, né? Se você quiser estar bem vestido, se você quiser uma roupa com bom caimento, se você quiser, inclusive, alternativas, boas alternativas, com cores diferentes, com modelos diferentes, tem tudo lá na Insider Store. Aliás, a Insider Store te acompanha em tudo que você precisa, né? Se você quiser ir para o cinema no fim de semana, se você quiser ir jantar, se você quiser ir para academia, tudo lá na Insider Store é de muita qualidade. O link está na descrição desse episódio. Lembra que conforto também é profissional. Você trabalha melhor se você estiver confortável, se você estiver bem vestido, se você estiver com aquela presença. E o link do Petit Jornal te dá 10% de desconto se for sua primeira compra. Aliás, se você já for cliente, e 20% de desconto se for a sua primeira compra com a Insider Store, Daniel. Imperdível, gente. Conheçam a loja da Insider Store. O pessoal que já conhece, volta lá porque você tem sempre novidades rolando. E são produtos de alta qualidade, sempre inovadores, para os mais diferentes momentos da sua vida cotidiana e condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Vai lá na loja da Insider Store ou simplesmente na Insider Store. Perfeito. Daniel Souza, eu queria falar sobre o evento que Donald Trump está organizando. Não está confirmadíssimo ainda, mas provavelmente vai acontecer no dia 7 de março, envolvendo os Estados Unidos e países, né, e líderes da América Latina. Esse evento ele deve acontecer em Doral, uma cidade na Flórida, que também é conhecida carinhosamente, Daniel, como Doralzuela, né, pela quantidade de venezuelanos que tem ali, né? Então a cidade de Doral, mas é praticamente um puxadinho da Venezuela. Muita gente, naturalmente, que saiu, inclusive, da Venezuela ao longo dos últimos anos do chavismo, né, do governo Maduro e tal, foram para a Flórida e se radicaram exatamente ali na região de Doral,
na Flórida. A questão, Daniel, é que é um evento que vai envolver ali Donald Trump, né? Então, os Estados Unidos e líderes latino-americanos, mas não são todos. O presidente Lula, por exemplo, não está convidado, né? Se ele chegar lá, Daniel Souza, vai ter um cara crachá. Eu sinto muito, Mr. President, mas você não vai poder entrar. A princípio, 13 presidentes devem ser convidados, e a gente está falando, naturalmente, sobre 13 aliados dos Estados Unidos. Então, Javier Milei, presente, né? Nayib Bukele, de El Salvador, presente também. Essa galera vai estar presente. Então, me parece, Daniel, que a gente tem mais um momento, mais um episódio em que você tem uma certa fratura ideológica do continente. Não é de hoje, aliás, que Donald Trump vem falando sobre essa presença no continente. No finalzinho do ano passado, por exemplo, ele soltou aquela nova estratégia de segurança nacional, que, aliás, todos os governos soltam, né? Mas ele claramente ele fala sobre o domínio americano aqui na região e, obviamente, ele considera que líderes como Milei, como Bukele, né, de El Salvador, são cabeças de ponte importantes para ele, né? São países que, naturalmente, vão apoiar grande parte dos projetos que ele quiser implementar aqui na região. Então, a gente tem, obviamente, um atrito, né, entre o governo de Donald Trump e governos que não são plenamente aliados, né, ou alinhados aos Estados Unidos. O presidente Lula, por exemplo, não está convidado. Apesar disso, existe a expectativa de que haja um encontro bilateral, mais um, entre Lula e Donald Trump ainda em março. Ou seja, no dia 7 de março vai ter o evento lá na Flórida. Lula não vai estar, mas provavelmente teremos um encontro bilateral entre os dois. Então vai se falar sobre combate ao crime organizado, repressão à lavagem de dinheiro, combate ao tráfico de armas, né, a questão da segurança sendo muito valorizado pelo Trump, e o Lula vem dando uma série de sinalizações que para o Brasil isso também é importante, congelamento de ativos de grupos criminosos e intercâmbio de dados financeiros. Obviamente a questão tarifária também vai ser abordada, né, como é que a gente vai lidar com a questão tarifária, né, tarifas que são aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, a questão do PIX, né, que incomoda o Brasil, o fato dos Estados Unidos reclamarem do PIX incomoda o Brasil, então todos esses temas devem estar na pauta, mas do encontro bilateral, esse encontro que vai ter na Flórida é a panelinha da galera que gosta do Trump, que apoia o Trump. Então vamos ver, Daniel, que resultado que isso vai trazer lá no dia 7 de março, na cidade de Doral, na Flórida, Daniel. Aliás, é impressionante, Tanque, como o Donald Trump gosta de formar essas panelinhas, né? Ele forma ali um grupo, um petit comité e tal, chama os amigos, mostra ali como é que é legal ser amigo dele, como se você for um bajulador de Donald Trump, você vai obter vantagens. É sempre importante registrar que o governo dos Estados Unidos tem sido bastante generoso com esses governos alinhados, digamos assim, aqui da região. E a gente tem tido aí, realmente, inclusive, políticos levantando a bandeira de alinhamento aos Estados Unidos, políticos que eventualmente não estão no poder, mas de oposição, como estratégia de inserção regional e como forma de obter ali vantagens dos Estados Unidos. E é mais ou menos esse o objetivo do Trump mesmo, passar uma mensagem que é a seguinte: olha, se você estiver do meu lado, se você estiver aqui no meu grupinho, se você seguir a minha linha de atuação, você será devidamente recompensado. Senão, vai ser paulada em você e a sua vida vai ser muito mais difícil. E, aliás, Daniel, só para um lembrete, né, que provavelmente vai aparecer na pauta aqui em algum momento, mas amanhã, nessa terça-feira, dia 24 de fevereiro, a gente vai ter o tradicional discurso do Estado da União, né, em que o presidente dos Estados Unidos, ele fala para o parlamento, né, e aí é aquela autolouvação, né, Daniel? Porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu sou maravilhoso, que o meu governo fez, coisa que nenhum outro fez e tudo. Isso já é com qualquer presidente, já é assim. Você imagina com Donald Trump no último discurso do Estado da União, antes da eleição de meio de mandato, que vai acontecer mais para o fim do ano, então vale a pena estar atento, né, à torrente, né, de autoelogios que Donald Trump vai fazer nesse discurso no dia de amanhã, Daniel. Tanguy, na próxima pauta eu quero repercutir o fato de que a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou examinar o recurso da ExxonMobil e também da Suncor Energy para encerrar uma ação climática movida por autoridades de Boulder, no Colorado. A ação foi apresentada em 2018 por autoridades municipais dessa cidade do Colorado. Essa ação acusa as empresas de energia de enganar o público sobre os impactos de seus
negócios nas mudanças climáticas e busca indenizações por custos ligados à necessidade de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Já as empresas alegam que o processo interfere na regulação federal de emissões e pedem o arquivamento do caso. A Suprema Corte do Colorado havia permitido o avanço da ação em maio de 2025, que levou as empresas a recorrerem à Suprema Corte Federal, que agora aceita analisar o caso. Isso também tem um impacto potencial em cerca de 60 ações semelhantes movidas por governos estaduais e locais dos Estados Unidos que buscam bilhões de dólares em indenizações das empresas petrolíferas. Claro que pode ter consequências, porque uma vez que a Suprema Corte decida, isso pode causar ali uma jurisprudência de impacto ampliado. A Suprema Corte já se mostra realmente muito preocupada com esse tipo de situação, com esse tipo de decisão, mas é algo que vai ter que ser analisado com muito cuidado e pode trazer aí consequências muito importantes, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista da vida e da dinâmica de atuação dessas empresas. É um vespeiro, mais um que a Suprema Corte dos Estados Unidos agora vai ter que se debruçar. Daniel Souza, eu não sei o que se passa na cabeça de Donald Trump, tá? Não é de hoje que eu não sei, eu continuo sem saber. Mas o fato, Daniel, é que nesse final de semana agora, o Trump anunciou, do nada, que ia mandar um navio hospital para a Groenlândia. Mas tem gente passando mal na Groenlândia? Tem gente precisando de atendimento médico? Deve ser isso, né? O primeiro-ministro groenlandês, né, o Jens Frederik Nielsen, falou que não precisa não. Ô Trump, obrigado aí, valeu. Mas não precisa não. Tamo bem aqui e tal. O Trump, ele, a maneira como ele falou, Daniel, a maneira como ele anunciou, foi como um grande gesto humanitário, Daniel. Tô mandando aqui o USNS Mercy, né? Botou inclusive uma imagem de inteligência artificial do navio, né, que fica ali na Califórnia, né, que Mas não tem portanto um sistema de saúde da Dinamarca na Groenlândia? Eu tô um pouco da em Dinamarca, dúvida. Daniel. E aí, assim, o que a própria Groenlândia falou foi, olha, o sistema aqui é o sistema dinamarquês, não é perfeito e tal, mas é uma população pequena. A Groenlândia possui 5 hospitais regionais, tem um hospital central em Nuuk, que é a capital. E é claro que você pode estar pensando, 6 hospitais? Sim, gente, mas são menos de 60 mil pessoas, assim, não é uma população gigantesca e tal. E que, ao que tudo indica, não é uma urgência, não é uma super necessidade. Então você teve inclusive um acordo recente entre a Groenlândia e a própria Dinamarca, né, para que haja uma melhora do atendimento especializado, né? Então, ao que tudo indica, você tinha hospitais que eram muito baseados em clínicos gerais e, portanto, as especialidades elas ainda eram um pouco defasadas. A ideia, portanto, era melhorar a questão do atendimento especializado. E esse navio hospital, Daniel, que o Trump quer mandar, é a mesma coisa, né? Você está falando basicamente ali de mandar clínicos, né, para a Groenlândia. O que é mais impressionante, Daniel, é que sem que a Groenlândia peça. A Groenlândia não pediu nada. E, de repente, o Trump ele fala, não, vou mandar. Faz, inclusive, uma imagem de inteligência artificial. A imagem de inteligência artificial é um negócio meio heróico, Daniel, um negócio meio ao pôr do sol, assim. Como assim? A gente vai salvar as pessoas lá. As pessoas estão passando dificuldades. As pessoas estão na fila do hospital. Não tem atendimento. E disse que essa iniciativa... Aí, Daniel, aí eu não entendo mais nada, tá? Essa iniciativa vai ocorrer em colaboração com o governador da Louisiana, o Jeff Landry. Eu não sei exatamente como é que a Louisiana apareceu nisso, Daniel. Sei lá, eu não consigo entender muito bem. Mas o fato é que tanto o primeiro-ministro da Groenlândia disse que... obrigado aí, mano, não tem necessidade, não precisa. E a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, destacou que tanto a Dinamarca quanto a Groenlândia garantem saúde pública gratuita e igualitária. Aí vai ter que explicar para o Trump como é que é a saúde pública gratuita. Saúde gratuita? Como é que funciona isso? Mas o fato é que, sei lá, vai entender. O Trump acordou algum dia e falou, vou mandar um navio hospital para lá. Aparentemente, não ficou muito claro, Daniel, se já foi mandado, se não foi, se está no meio do caminho, se não vai. Como é que vai ser? Isso acontece alguns poucos dias depois do rei da Dinamarca, né, o rei Frederik, ir para a Groenlândia. Ele esteve lá recentemente e alguns dias depois Donald Trump anuncia isso. Vai entender, eu acho que é uma análise, Daniel.
psicanalista e tal, ajudaria bastante o Donald Trump para ajudar a explicar o que acontece na cabeça desse homem. Aliás, Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, Daniel. Aí é análise também, viu? Me conta aí. Pois é, nós falamos no último episódio do Petit Jornal sobre a fixação de Donald Trump sobre homens jovens e bonitos, né? No episódio anterior, nós fizemos referência ali à fixação dele por Santiago Penha. O tempo todo ele queria dizer, Santiago Penha, não gosto de você, apesar de você ser um homem bonito, etc., porque, veja bem, eu gosto de mulheres... Gostoso, né? Uma voz grossa, máscula. Não gosto de você. Não gosto, eu gosto de mulheres. Mulheres é que eu gosto, de mulheres eu gosto, de você eu não gosto, Santiago Penha. Pois bem, tá aqui. Continuamos aqui nessa saga, porque o Donald Trump, às vésperas do início da temporada da Major League Soccer, ele acabou publicando uma mensagem em suas redes sociais dirigida ao Cristiano Ronaldo, um outro jovem bonito, né, Tanguy? E ele disse, Cristiano Ronaldo, você é o maior de todos os tempos. Precisamos de você aqui nos Estados Unidos. Venha já, Cristiano Ronaldo. Precisamos de você rapidamente. Achei um pouco acima do tom? Achei um pouco acima do tom, né? Porque, o presidente não deveria estar se metendo nessas questões. Ok, até por aí tudo bem, mas, de repente, um convite gentil a um craque planetário para dar visibilidade à Liga Nacional de Futebol poderia ser algo cabível. Mas eu acho que ele exagera um pouco, né, Tanguy? Eu acho que ele dá uma salivada ali quando ele tá falando do Cristiano Ronaldo. Enfim, os nossos amigos podem procurar o vídeo e tirar suas próprias conclusões e depois vir aqui opinar sobre o tema nos comentários. E não é conhecido por ser um grande apreciador do futebol, né, Daniel? Imagino que tem que ter alguém do lado dele ali explicando, né, como é que funciona, o que é um tiro de meta, o que é um lateral, qualquer coisa assim. Daniel, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Aliás, eu trouxe uma pauta aqui sobre Groenlândia. Amanhã, né, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, lá no YouTube do Petit Jornal, tem uma aula gratuita, né, para você saber como é que a gente trabalha, né? A aula é sempre em dupla, então vai ter uma aula gratuita sobre a nova obsessão de Donald Trump, que é a Groenlândia, tá? Então, se você quer saber mais, se você quer entender, se você quer contextualizar melhor o que está acontecendo na Groenlândia, vai falar sobre a relação histórica entre os Estados Unidos e a Groenlândia, entre os Estados Unidos e a Dinamarca, por que a Groenlândia se tornou tão mais importante ao longo dos últimos tempos, por que diabos ele está mandando navio, hospital para a Groenlândia sem ninguém pedir, Daniel? Tudo isso gratuito lá no YouTube do Petit Jornal. Aliás, a gente bateu 70 mil inscritos. Muito obrigado para você que se inscreveu lá no canal do Petit Jornal no YouTube. Isso ajuda demais a gente. Se você não se inscreveu ainda, faz pra gente, isso ajuda muito realmente o nosso projeto. E, aliás, a gente tem também o nosso canal de cortes, né? O link está na descrição desse episódio. Clica lá, se inscreve, dá essa força pra gente, porque pra gente faz muita diferença, Daniel. Gente, fica aqui também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia artesanal, não tem nenhum suporte de um conglomerado de mídia ou de uma grande produtora, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença no seu dia a dia, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Chave Pix no descritivo desse episódio, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo muito bacana para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.